vai ser seguida. Como, por exemplo, teremos a batalha final que já foi confirmada, e também teremos a união e a liberdade do mundo. E com isso então, nesse vídeo eu gostaria de analisar com vocês quais serão os personagens mais fortes no final da história de One Piece. E existem várias pistas e conexões espalhadas por toda a obra que podem nos ajudar a descobrir isso. Então, se você quiser saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Marineford já vem sendo falado sobre uma outra batalha que fará Marineford parecer um preenchimento sem importância. E essa batalha com certeza acontecerá. E com ela, vários personagens serão vítimas, ficando incapacitados ou perdendo as suas vidas. Além disso, com o mundo em liberdade, vários outros deixarão de lutar e passarão a viver suas vidas mais tranquilamente. E eu vou considerar tudo isso para descobrirmos os personagens mais fortes no final de One Piece. Primeiro então temos os Imperadores, que já é uma organização que vem sofrendo muitas mudanças bem drásticas nesses últimos tempos. O Kaido e a Big Mom foram derrotados, e quem os substituíram foram o Luffy e o Bug. O Luffy por ter derrotado o Kaido, e o Bug pelo governo ter se enganado e achado que ele era o líder da Cross Guild. Mas, além deles, também temos o Barba Negra e o Shanks. O Barba Negra é claramente um dos maiores vilões da obra. Ele está pronto para tudo para alcançar seus objetivos, mesmo que isso signifique matar pessoas inocentes. E por isso, ele com certeza será derrotado pelo Luffy antes do final do mangá. Já o Shanks, existe uma grande chance dele não estar lá para testemunhar a nova era do mundo. O Shanks já cumpriu o seu papel na história. Ele serviu de mentor para o Luffy e o guiou até se tornar Joy Boy. Então ele não tem mais tanta utilidade para a trama. E pode ser que a sua morte ainda sirva de incentivo para o Luffy continuar lutando. Além disso, existem várias pistas e conexões entre o Shanks e o Barba Negra que indicam que ele perderá a sua vida para o vilão. A Marinha é outra que com certeza será destruída no final da obra junto com o governo mundial, já que uma nova ordem mundial precisa existir para que a paz e a liberdade seja transmitida para todo mundo. Enquanto o governo mundial, os marinheiros, os nobres mundiais e os almirantes existirem, o mundo nunca mudará. A justiça absoluta que o Akainu representa é o que necessariamente será o motivo dele ser destruído no final, porque enquanto ele estiver presente, ele nunca permitirá que o Luffy se torne o rei dos piratas. E com isso dito, então vamos para a lista dos personagens que eu acredito serem os mais fortes no final de One Piece. E em quinto lugar, temos o Kobe. O Kobe tem o sonho de se tornar um almirante da marinha. E com certeza ele se tornará. E quando vemos hoje o poder do almirante Akainu apresentado pelo Oda com a seguinte frase: se o Akainu fosse um pirata, ele teria encontrado One Piece em menos de um ano. Isso nos mostra como os almirantes são muito poderosos. O Kobe não necessariamente é mau por estar do lado do governo. Ele apenas acredita que a marinha é o lado certo do mundo, já que ele viveu como escravo de piratas por muito tempo e isso fez ele ver o mundo de outra forma. E o que prova que o Kobe apenas está fazendo o que acha certo é que mesmo sabendo que o Akainu era um dos seus superiores, ele ainda o enfrentou em Marineford para que nenhuma vida mais fosse perdida, ajudando assim a terminar o conflito de Marineford. Em One Piece existem muitos paralelos entre os personagens de hoje e os personagens que foram relevantes há algum tempo atrás, como por exemplo, o Luffy é claramente um paralelo do Roger, e o Kobe é um paralelo do Garp. O Roger e o Garp eram rivais por estarem em lados opostos, mas ao mesmo tempo eles tinham respeito e confiança um pelo outro. A mesma coisa acontece com o Luffy e o Kobe. Além disso, uma promessa entre os dois foi feita desde o segundo capítulo de que eles iriam se enfrentar. Então o Kobe vai ter que algum dia enfrentar o Luffy, e vai ter que ficar muito forte para isso.
Do mais, o Kobe poderia ser o que ficará à frente da nova ordem mundial. Depois que a atual marinha e o governo forem destruídos, o mundo ainda precisará de um governo, mas de um governo justo e que preze pelo seu povo. E não tem ninguém melhor que o Kobe para ser o novo comandante dessa nova ordem mundial. E o Kobe, percebendo que nem todos os piratas são maus, assim como nem todos os marinheiros são bons, poderia convidar até mesmo piratas para o novo Reverie. Todos seriam bem-vindos, porque o fim de One Piece pode não haver mais piratas e nem marinha, mas apenas um mundo onde as pessoas vivem em paz. Uma única peça, um One Piece. Já agora, em quarto lugar, temos o Usopp. No caso do Usopp, eu não estou falando de força bruta. Eu não acredito que ele ficará extremamente forte no final da história, mas ele será alguém muito relevante. Uma pessoa que se tornará lendário graças às suas mentiras que se tornam realidade. O que é mais comovente no Usopp é que ele é o único ser humano em uma tripulação de monstros. Ele é o único que tem um sonho mais simples e humano. Um sonho de se tornar um valente e poderoso guerreiro. Ele não quer ser o mais forte, ele não quer ser o mais inteligente, e não quer fazer coisas praticamente impossíveis, ele quer apenas ser reconhecido. É por isso que eu acredito que o plano do Oda para este personagem é fazê-lo se tornar uma lenda. O incidente de Dressrosa o transformando em uma das pessoas mais influentes do mundo, ganhando o nome de God Usopp, é apenas o começo. As circunstâncias sempre o favorecem. Mesmo sem querer, ele acaba juntando companheiros. O Usopp é bem parecido com o Bug. Ele nunca quer lutar, sempre está com medo, mas mesmo assim, tudo dá certo para ele, e as pessoas o veem como um verdadeiro deus. Então o Usopp pode simplesmente escalar todos os escalões da pirataria sem fazer absolutamente nada, influenciando uma enorme frota e protegendo centenas de territórios. Imaginar ilhas sob a proteção do God Usopp é algo que eu acho ser muito legal, e quem ousar perturbar a paz será punido pelo Deus de nariz comprido. Em terceiro lugar, temos o filho mais forte da família Charlotte, o Charlotte Katakuri. O Katakuri é o personagem perfeito para mostrar que a história se repete. Como eu falei, One Piece está cheio de paralelos entre personagens, e podemos observar um no Luffy e no Katakuri. O Rox de Zebek construiu uma grande tripulação de monstros e comandava todos eles. Um dos seus subordinados mais fortes, que provavelmente era o mais forte da sua tripulação, foi o Barba Branca, a pessoa que ficou conhecida como o homem mais forte do mundo. E apesar do Roger ser um oponente do Rox e até mesmo ter o derrotado, ele tinha uma amizade com o Barba Branca, com os dois lutando várias vezes, mas mesmo assim possuindo uma amizade e até mesmo compartilhando segredos. Isso provavelmente se repetirá com Luffy e com Katakuri. O Luffy foi um dos maiores inimigos da Big Mom e até ajudou a derrotá-la. Além disso, o bando da Big Mom também é incrivelmente forte, com todos os seus filhos tendo poderes de Akuma no Mi e tendo recompensas extremamente altas pela sua cabeça. E a pessoa mais forte desse bando é o Katakuri. Assim então, a Big Mom seria um paralelo do Rox, dominando todas as pessoas por meio do medo e da violência, e o Katakuri seria o paralelo do Barba Branca, o mais forte do bando. Algo muito interessante que prova que o Luffy e o Katakuri possam ser amigos no futuro, assim como o Roger foi do Barba Branca, é que mesmo depois de ser derrotado pelo Luffy, ele não se estressou ou guardou raiva. Ao invés disso, ele ficou entusiasmado e parece até mesmo ter criado um respeito e admiração pelo Luffy. Então, com a derrota da Big Mom, o Katakuri seria o novo capitão da tripulação e se aliaria ao Luffy, sendo um dos que o ajudará na grande batalha final. E agora, em segundo lugar, temos o Zoro.
Bom, por que eu decidi colocar o Zoro em segundo lugar e não Sanji ou qualquer outro chapéu de palha? Primeiramente é que o Zoro é o segundo mais forte de todo o bando dos chapéus de palha. Por mais que o Sanji tenha um nível de força bem equiparado com o dele, ainda assim, convenhamos, o Zoro é o número 2. Outro motivo disso é principalmente os seus sonhos. O sonho do Zoro é se tornar o maior espadachim do mundo. E ninguém quer se tornar o melhor em alguma coisa para simplesmente abandonar depois. Então, mesmo depois que o mundo permanecer em paz, o Zoro continuará sendo um espadachim ativo, provavelmente lutando com todos aqueles que o desafiam para pegar o seu título de maior espadachim do mundo. Já o Sanji e o restante da tripulação têm sonhos mais pacíficos. O Sanji quer encontrar o All Blue, e é por esse motivo que ele entrou no bando e vem lutando até hoje. Mas, depois de cumprir o seu sonho, o mais provável é que ele construa um restaurante e passe a trabalhar lá pelo resto da sua vida. Se pararmos para analisar, o sonho do Luffy e o do Zoro são diferentes de qualquer outro da tripulação e eles estão muito próximos. Os dois querem ser os maiores em algo. O Luffy quer ser o rei dos piratas e o Zoro o maior espadachim do mundo. Além disso, o Zoro e o Luffy estão sempre lado a lado. Então o Zoro ser o segundo personagem mais forte no final de One Piece é algo que eu gostaria muito de ver. E finalmente, em primeiro lugar, temos, é claro, o Monkey D. Luffy. O Luffy com certeza será a pessoa mais forte e influente do mundo de One Piece no final da obra. Ele é o garoto da profecia que trará a liberdade e o amanhecer ao mundo. O Luffy se tornou Joy Boy além de ter comido a fruta divina de Nika. Desde o início da história, o Luffy vem se fortalecendo e lutando com inimigos cada vez mais fortes. Sua força disparou nesse pouco tempo que ele saiu para o mar e temos que levar em consideração que ele ainda tem apenas 19 anos e mesmo assim já derrotou algumas das figuras mais infames de todo o mundo. Sem dúvidas, no futuro, o Luffy se tornará o rei dos piratas, além também do homem mais forte do mundo. Agora, também devemos levar em conta que muitos personagens correm risco de morrer antes do final do mangá, como o Rayleigh e o Shanks que eu comentei. Outro que também pode estar destinado a morrer